Tudo bom, pessoal? A gente está recebendo a Patrícia aqui, ela vai se apresentar. A Patrícia veio toda bonita aqui para bater um papo com a gente, né? Patrícia, antes disso, um presente para você. Nossa! Você fez um comentário na sexta-feira e nós fomos buscar esse presentinho para você. Gente, não acredito. Coisas. Então abre aí. Gente! Ah, não acredito! Aquela que coluninha. lindo! Ai, eu amei! Mostra pra câmera ali. Ai, que lindo! É uma coluninha para quem tem o marca-passo medular. Ai, eu amei, obrigada. Muito legal. Amei mesmo. Guarda aí pra gente começar. Patrícia, se apresenta pra turma. Quem é a Patrícia? Eu sou Patrícia. Patrícia Nunes. Patrícia Barbosa Nunes. E... Meu Deus, gente. Quem que foi o teu médico? Meu médico, o Dr. Igor Campbell. E meu anjo, né? O anjo da minha vida. Hoje. E quem me passou, assim, né, inicialmente toda essa segurança, né, de fazer todos os procedimentos. Perfeito. Vamos começar. Eu preparei uma série de perguntinhas aqui para a gente poder desenvolver melhor o nosso bate-papo. Pode ser? Claro. Então vamos lá. Primeiro, quando e como começaram as dores na região lombar e nos membros inferiores? Quais que eram as maiores dores e como é que elas começaram? Então, tudo começou em 2020, né? Uhum. Pandemia, bem ali no auge na pandemia. de tudo. Sim. E eu comecei, estava trabalhando, né? Estava num plantão na época de 12 horas. Então, eu estava trabalhando e aí comecei a sentir fortes dores, né? Na lombar e nos membros inferiores e algo bem diferente. Que a dor, ela não se caracteriza, assim, algo comum, né? Como se fosse uma queimação. Uhum. E ali eu comecei a sentir, foi passando alguns dias, fui ao médico, só que procurei um ortopedista, né? Porque a gente tem em mente isso. E aí fiz uma ressonância e descobri que estava, né, com ali, cresceu um cisto gigante, né? Que se chama cisto de Tarlov. E aí cresceu ali um cisto na região da lombar ali, L5-S1. E aquilo foi comprimindo, né, tudo ali naquela região dos membros inferiores. Perfeito. A gente tem, você falou do ortopedista, hoje os ortopedistas, os anestesiologistas e os neurocirurgiões estão buscando uma especialidade que hoje em dia é chamada de pain physician, né? O médico da dor. Isso. Então, hoje você tem nessas especialidades profissionais que acabam se especializando. Me diz uma coisa, como é que era a intensidade da dor no seu dia a dia? E você conseguia realizar atividades simples, como andar, sentar, praticar algum esporte? Então, quando iniciaram, né, as dores, eu era atleta de musculação, tinha um porte físico bem forte, só que depois que iniciaram as dores, eu não conseguia mais. Eu não conseguia mais ir à academia, eu não conseguia mais fazer meus treinos. Em casa eu fazia as atividades diárias, mas assim, com muita dificuldade. O meu filho era bem menorzinho, né, na época, hoje ele tem 8 anos. E aí eu não conseguia mais dar tanto suporte para ele também, como antes. Na hora de dormir, eu só passei a dormir só de um lado, porque eu não conseguia mais dormir do lado direito, que era a região que mais doía. Perfeito. E isso, assim, me impediu de tudo. Foi assim, eu falo que minha vida não mudou, ela capotou. Porque mudou completamente de toda a minha rotina, de tudo que eu fazia. Que legal. Como é que essa dor afetava, você acabou falando um pouquinho, mas como é que ela afetava a tua qualidade de vida, te impedia de trabalhar? Ela era incapacitante? Incapacitante. Porque como era eu trabalhando, eu não conseguia. Porque ao andar, ao abaixar, flexionar a coluna, e eu sou técnica de patologia clínica, então, e eu fazia muito esse movimento, né? Perfeito. Acabava com isso, eu não trabalhava sentada. E mesmo sentada também doía. Então, assim, todas as posições que eu ficava doía. Então, eu acabava me incapacitando em cada uma das áreas ali do meu dia a dia. E você perdia muitos dias de trabalho? Sim, acabei perdendo porque eu não conseguia trabalhar. Entendi.
Perfeito. O que você tentou antes do SCS? Primeiro, o teu caso foi um marca-passo medular, né? Sim. Estimulador de medula espinhal. Isso. Aí o que acontece? Quando eu descobri, né, eu fui internada como um caso bastante grave. Já tive redução, assim, foi muito rápido. Do que, de massa muscular? Não, da redução de mobilidade da perna direita. Eu perdi a mobilidade da perna direita e comecei a perder sustentação também ao passar dos dias no hospital. Tomei muita morfina, muita medicação, né, venosa. Sim. E aí nada adiantava. E aí o neurocirurgião, que não era ainda o Dr. Igor, que estava me acompanhando no hospital, que era o Dr. Leandro, ele não queria operar, né? Ele falava que não era caso de operar, o risco era muito alto de muitas coisas acontecerem na cirurgia. E aí ele falava que eu era muito nova, risco muito alto, então ele preferia aguardar. E fiquei sofrendo por 14 dias no hospital. Muita medicação para dor, muita morfina. Acabou que eu comecei até a ter uma reação contrária, comecei a passar bastante mal porque era muita medicação. Tentaram fazer um bloqueio, um médico da dor, né, interferiu no caso, tentou fazer um bloqueio, nada, não funcionou. E aí resolveu fazer a cirurgia, que foi a minha primeira cirurgia. Perfeito. O que te fez decidir buscar uma solução? Porque você não conhecia a neuromodulação, né? Você não conhecia o estimulador de medula espinhal, o SCS, né, como é chamado. O que te fez? Como é que você buscou ou tentou mudar a trajetória ali da pesquisa da tua dor? O que acontece? Depois da minha segunda cirurgia, essa que eu mencionei foi a primeira, depois de quase um ano, eu tive uma piora muito grande, ele encheu de novo o cisto, e eu tive que fazer uma nova cirurgia. Perfeito. Mesmo depois da nova cirurgia, as dores persistiam, eu não conseguia calcanhar, era muito difícil, pisar no chão, ponta de pé, tudo isso. Não usava mais salto, que pra mulher é algo que impacta muito, não tem jeito, mexe com a nossa autoestima. Inclusive você tá de salto hoje, né? Sim. Que legal, olha que bacana. Então mexe muito com a nossa autoestima. E o Dr. Leandro, que foi o primeiro médico que me atendeu, neurocirurgião, ele me falou, o Dr. Igor, falou que eu conhecia e que ele é especialista em dor e que era neurocirurgião, então para o meu caso era melhor procurá-lo. Então ele que foi atrás, ele marcou para mim com ele, mas ele não me falou nada, né? Olha que legal. E aí ele marcou com ele e pediu que ele me explicasse melhor sobre, mas que ele queria que eu fizesse esse acompanhamento com ele por causa da intensidade da dor. Entendi. E qual foi o teu diagnóstico? Foi a questão do cisto, né? E aí, assim, eu fiquei impedida de dirigir, tudo, tive que adaptar carro, fazer tudo. Qual que é o nome do diagnóstico? É o cisto? Cisto de Tarlov. De Tarlov, perfeito. Isso. Tá. E aí, agora a gente vai entrar, como é que foi a experiência com o implante? Como é que foi a sua primeira conversa com o Dr. Igor Campbell e sobre o SCS, né? E se você já conhecia essa tecnologia antes? Eu não conhecia, né? O Dr. Igor me explicou como que funcionava, como que seria o implante, que tinha um teste, né, antes de fazer o implante. Ele me explicou tudo e eu fiquei bem, achei bem positiva, assim, eu fiquei bem esperançosa, né, que aquilo realmente desse certo. Só que ele também me apresentou algumas outras questões, né? E aí ele falou que iria tentar também mais outros 2 procedimentos antes de fazer o implante. E eu, tá bom. Tentamos de fato, colocamos a bomba de elastomérica, né? De morfina. Também não deu certo, né? Mais uma tentativa frustrada. E aí resolvemos fazer o implante. Só que já estava em um grau tão elevado de dor, de tentativas, de tudo, que nós nem chegamos a fazer o teste. Perfeito. Nós já partindo direto para o procedimento. Sim. Você teve receios, dúvidas antes do procedimento? Como é que foi o processo da tomada de decisão? Então, ele sempre me passou muita segurança com relação ao procedimento. Quando ele me explicou a forma que ele falou dos benefícios, da qualidade, ele me mostrou pessoas, pacientes dele, ele pediu para que eu conversasse com outros pacientes dele que já havia implantado. Então, eu fiquei bem segura e confiei bastante. Então, diante da situação que eu estava, aquilo ali para mim foi uma esperança de ter uma qualidade de vida. Nossa! Ainda bem que você tomou essa decisão, porque hoje é muito importante a participação ativa do paciente, ele é parte do processo, um paciente bem esclarecido como você é, um paciente informado,
ele ajuda muito no tratamento. Claro. Como é que foi após a cirurgia? Você já percebeu, você não fez o teste, você foi direto para a cirurgia. Você já teve uma melhora imediata ou isso foi escalonando? No pós-cirúrgico ainda tinha? Você estava na dúvida? Como é que foi? Fiquei um pouco em dúvida porque o pós-cirúrgico né, tem as dores do pós-cirúrgico, as dores do local, do procedimento. Isso, do local, né, ali onde foi implantado e tudo. Então, nos primeiros dias a gente ainda fica duvidoso, assim, realmente eu tô sem dor, não estou. Mas foi algo muito rápido, foi questão assim de dias mesmo, foi só passar ali mesmo aquele processo cirúrgico mesmo e eu já comecei a perceber a melhora. Tanto que antes eu tava com 6 medicações, doses máximas das medicações, eu não sabia nem como que eu conseguia levantar e fazer as minhas atividades, tanta medicação. E hoje não, eu tô com uma medicação, dose bem baixa. Não é a menor, mas é baixa comparado antes. Mas a questão da medicação nem tem a ver com o implante, é porque foi já a lesão das primeiras cirurgias. Eu participei do procedimento da Patrícia, teve uma peculiaridade nesse procedimento, que o eletrodo foi colocado via endoscópica. Mas isso é assunto para um outro vídeo, vamos seguir. Você teve algum efeito colateral, algum desconforto no pós-operatório? Como é que você lidou? Não, foi só mesmo as questões ali de cirúrgicas dentro da normalidade. Perfeito. Mas não tive. Como é que você compara a tua vida antes e depois do implante de SS? Eu falo que eu sou suspeita a falar, né? Porque hoje eu tenho uma vida. Perfeito, olha que legal. Olha que bacana. A dor, como é que você classificaria numa escala de 0 a 10? A que você sentia antes e a que você sente hoje? Luciano, antes não era 10, era 11. A gente ouve bastante isso. Mas eu não... Sai fora, assim, sabe, dos níveis de dor. E hoje, eu até quero me emocionar. Porque assim, hoje... poder levantar da minha cama e pisar no chão sem sentir dor, não tem preço. Que legal, a gente fica muito contente e emocionado também com isso. Muito legal. Você conseguiu voltar a realizar as atividades que antes eram muito difíceis ou retomou alguma atividade, por exemplo, exercícios que você achava que você não ia mais conseguir fazer? Hoje... eu faço meu treino. Musculação? Musculação, vou à academia todos os dias. Estou super bem. Claro que não posso fazer vários dos exercícios que eu fazia antes, mas não pelo implante, mas pela redução de mobilidade que ficou, né, de sequela. Mas treino todos os dias, voltei a dirigir, dirijo, vou para todos os lados, faço todas as minhas rotinas com os meus filhos, normalmente sigo minha rotina. Perfeito. Normal. E eu vou te falar, como fisioterapeuta, a musculação a gente observa não como uma opção, mas como uma realidade no tratamento. Ela tem que fazer parte. O exercício físico e a musculação para a gente poder ter... o fortalecimento, né? Isso, exatamente. O SS, você estava falando da questão do salto, o SS, ele impactou alguma coisa na tua mobilidade, no teu sono e na disposição no dia a dia? Então, como eu falei, hoje eu uso salto, voltei a usar salto, a minha autoestima voltou, né, também, porque você sentindo dor, não podendo fazer suas atividades diárias, outra coisa, né? Então, assim, hoje eu posso dormir dos dois lados, eu posso dormir tanto do lado direito quanto do esquerdo, então, e antes eu não dava conta só do esquerdo, porque o direito doía muito. Então, hoje... eu vou vida normal. tudo, vida normal. E você comentou sobre a questão de dormir de um lado do outro. Te incomoda alguma coisa, o gerador? Nada. Nada, né? Nada. Eu até esqueço que ele tá aqui. Os geradores da Abbott têm perfis bem pequenos, agora tá até chegando com um perfil muito menor, mas tudo é pensado para qualidade de vida, para que a pessoa esqueça que ela tem um marca-passo implantado, sabe? Fique só com os benefícios. Como é que foi a relação da tua família, dos teus amigos e do teu filho?
Eu gosto muito de mencionar um comentário que a minha tia fez depois que eu fiz o implante. Que ela viu a melhora. Eu falo dela porque assim, é mais próxima, assim, né? E ela falou assim, olha, Patrícia, eu cheguei em uma situação que eu falei assim, nossa, a Patrícia não vai ficar bem, ela não vai melhorar, ela sente muita dor e a gente não sabe mais o que fazer. Depois que você fez essa cirurgia, que a gente te viu bem, eu falei assim, meu Deus, que esperança que foi também pra nós como família. Que legal. Então ela ter mencionado isso, o meu filho virou pra mim e falou, ele falou, mamãe, a senhora vivia com dor, né? E hoje a senhora não sente mais dor. Ele fala. Então, assim, foi um impacto, assim, pra todo mundo, né? Então, Perfeito. Todo mundo conseguiu ver a minha melhora. Né? Porque todo mundo acaba sofrendo junto, né? Exatamente. É muito ruim você estar do lado de uma pessoa e você não ter como ajudar fisicamente, né? Você dá força, ampara e a tua melhora acaba trazendo um alívio para todo mundo que está à tua volta. Exatamente. E ela ficava comigo no hospital, né? Tinha que me acompanhar todas as vezes. E aí, então, ela acabou sentindo mais esse impacto positivo, né? Depois do implante. Tá, e tendo em vista a tua experiência, você recomendaria o SCS para pessoas que têm dores incapacitantes? Nossa, eu falo que recomendaria demais. E se eu pudesse conversar com todas as pessoas que têm dúvidas sobre isso, eu passaria minha experiência tranquilamente. Mas assim. você está conversando agora. Pois é. Com todas as pessoas, cada um, e falar assim que vai sem medo. Que legal, muito bacana. Se você pudesse dar um conselho para alguém que está com medo ou em dúvida para fazer o tratamento, qual seria? Procure um bom profissional. Exatamente. Porque assim, igual eu te falei inicialmente, a importância de eu ter esse profissional para me orientar, esse apoio, né? Todo esse conhecimento que ele teve para me passar e me deixar segura dessa decisão. Olha que legal. Então assim, primeiramente um bom profissional, né? Porque para passar essa segurança. E depois disso, esse suporte é muito importante para essa decisão. Então, foi fundamental tudo isso para mim, né? Ter esse conhecimento de saber que eu estava em boas mãos e que eu ia fazer um procedimento totalmente seguro e que mudaria a minha vida. Muito legal. Que de fato mudou. Se você tivesse que resumir sua experiência com a SCS em uma frase ou uma palavra, qual é? Qualidade de vida. Qualidade de vida. Muito legal. E felicidade. Muito bacana. Porque hoje eu sou mais feliz. Paty, muito bom esse papo aqui que a gente bateu. A Paty veio toda bonita aqui só para poder participar desse nosso bate-papo. Obrigado. E quando o vídeo estiver pronto, a gente compartilha com você. Ah, pode deixar. Tá bom? Tá Obrigado, bom. meu bem. Eu que agradeço. Dá um beijo.